André, acreditas que existe alguma evidência de que eles ponderariam as repercussões deste tipo de apreensão se prosseguissem nessa direção para outros países? Sabes, toda a gente está a observar o que se passa. Todo o Ocidente coletivo neste momento. Se conseguem fazer isto à Rússia, vão fazer tudo a nós, sabes? Certamente, eles estão a desmantelar o seu próprio sistema por completo, e atualmente não há ninguém que os destrua ainda mais. Sim, já o destruíram. Essas pessoas, como já afirmei, não são estadistas, são basicamente barões robôs. Eles são ladrões de todos os tipos de desviantes. Não são indivíduos normais. Muitos são verdadeiros psicopatas ou sociopatas. Ela é psicopata, obviamente. Ela está obcecada juntamente com estas outras pessoas no governo alemão. Quero dizer, se tirares o alemão, encontras alguém que lutou em Vermont Oz, sabes? Então há uma espécie de, sabes, boa tradição familiar de manter este, sabes, ódio aos russos, sabes? Então. E por que razão ficaríamos surpreendidos com isso e observaríamos atentamente a administração Trump? É um verdadeiro caos completo. Os Estados Unidos agora são ingovernáveis. Não é só que ambos os partidos são corruptos, é um partido único. Sabemos que não há uma esquerda real. Não há partidos de esquerda nos Estados Unidos. Há todo tipo de desviantes neoliberais e psicopatas que, sabe, são maníacos genocidas. O mesmo se aplica aos republicanos. E assim, esse é o sistema completo. Está a desmantelar as estruturas. E estamos a testemunhar em tempo real a desintegração do mundo ocidental. E não é como se, vai colapsar. Não, 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 não. Estamos dentro deste processo agora mesmo para as pessoas. Obviamente, algumas pessoas não o reconhecem porque vivem as suas vidas diárias, vão às compras, conduzem carros e coisas do gênero, criam os seus filhos, sabe? Apenas tentando educá-los e coisas dessa natureza. Mas a realidade é que observem atentamente para a Europa. Já terminou. Não vai continuar. Vai tornar-se no seu próprio inferno de terceiro mundo e já está a virar um verdadeiro inferno e a situação vai piorar muito. E como já disse antes, não quero de forma alguma que os europeus enfrentem isso. Mas para a maior parte da Europa continental, as sopas dos pobres estão no horizonte para eles, porque é para onde tudo está a ir, e eles tentarão fazer qualquer coisa, incluindo roubar os 140 mil milhões de dólares da Rússia e roubar o dinheiro de outras pessoas para, de alguma forma, prolongar a sua agonia. Mas a Europa está em agonia e Washington DC também, e é isso que observamos. Isto, como dizes, é uma loucura, uma completa loucura. Eles não entendem que estão a destruir, essencialmente, os alicerces que antes podiam vender como sendo deles, o que era em grande medida verdade, ou seja, o Estado de Direito, a democracia e coisas do gênero. Ninguém com um bom senso acredita nisso atualmente, compreende? Exceto algumas pessoas que simplesmente desejam acreditar, entende? Então, André, uma das linhas, um dos pontos destacados no documento é a concessão de anistia para os crimes de guerra. Hoje falei com Michael Hodgson, que destacou que a Rússia, na sequência de qualquer acordo ucraniano, quer algo semelhante aos julgamentos de Nuremberg. Já está em vigor. O tribunal para. Não se trata apenas de buca, André, é sobre. Não, não, não. Sim, existe uma operação militar especial fundamentada. É um tribunal para os crimes cometidos pelo regime nazi em Kiev. E então, claro, uma vez resolvido isto, haverá muitas pessoas no Ocidente que serão acusadas à revelia pelos crimes de guerra que cometeram. Há muitas pessoas da CIA e do MI6 e de outras organizações deste tipo que têm as mãos e, sabe, sangue nas mãos. Não que realmente se importem, são psicopatas a fingir ser pessoas da inteligência. Mas a questão é que sim, haverá muitas pessoas, incluindo os meios de comunicação, sabe? A maioria dos meios de comunicação tradicionais no Ocidente são criminosos de guerra. Tem sangue nas suas mãos. Há indivíduos que, quero dizer, são basicamente sub-humanos. É exatamente isso que eles são. André, o outro aspecto importante seria como a Rússia, porque um dos elementos fundamentais do documento, mais uma vez, é a NATO, a adesão da Ucrânia à NATO.
E como vê tudo isto quando olha para o conceito geral da NATO? Sabe, recentemente, acho que há 3 dias, soubemos pelo embaixador iraniano na Rússia que parece que estão, de alguma forma, a falar sobre um pacto de defesa, uma espécie de pacto de defesa. E qual poderia ser, sabe, qual seria a solução mais adequada para o caso da NATO na Ucrânia está simplesmente a aproximar-se do seu término, sabe? É tudo. Eu não consigo imaginar a Ucrânia a combater daqui a 2 ou 3 anos, porque estão, de certa maneira, esgotados devido ao conflito na Ucrânia, já que compreendem que a guerra na Ucrânia não produz nada para os Estados Unidos. Pelo menos eles conseguem ver isso agora com a administração Trump. Mas como vê todo o conceito da NATO? O que deveria ser realizado neste contexto? Considera que a dissolução do Pacto de Varsóvia foi, de certa maneira, um dos problemas principais que deram origem a este tipo de questões? Ou qual será o futuro para se opor à NATO, sem atacar diretamente a NATO, mas mantendo algum tipo de dissuasão eficaz contra a NATO? Bem, a NATO acabará por se desintegrar. É como um morto-vivo. A NATO é um eufemismo para o poderio militar dos Estados Unidos, que foi exagerado de maneira grotesca. Quero dizer, é assim. Mas sim, uma vez que os Estados Unidos saíam, o que está em progresso, a Europa, eles podem fazer o que quiserem. Quero dizer, os russos já declararam as fronteiras de 1997. Não nos importamos, apenas voltem atrás. Pode criar o que desejar, porque, evidentemente, os russos, e como já mencionei, como afirmo frequentemente, existem indivíduos que lidam com a previsão estratégica na vertente militar e econômica. No Estado-Maior, por exemplo, tem lá um grande departamento, a diretoria que trata de questões econômicas relacionadas com a guerra e tecnologias e coisas dessa natureza. Então, eles sabem o que é a Europa, né? Sabem que não conseguem produzir nada sem, sabe, simplesmente irem à falência. Portanto, seja o que for que queiram fazer, que façam. Os Estados Unidos têm consciência de que a única maneira de manterem qualquer tipo de, pelo menos, pretensão de serem uma verdadeira e autêntica grande potência é, bem, ter a Europa completamente dependente do comércio de armamentos americano. Obviamente, isso é uma das situações. Não estou a afirmar que é completamente delirante, tem um núcleo racional, ou sabe, um pouco de verdade presente nisso. Mas isso não vai salvar os Estados Unidos da forma como os Estados Unidos, sabe, tentam salvar-se. Sabe, se considerarmos que a administração Trump sabe o que está a fazer, o que na verdade não sabe. E, portanto, o que observamos aqui é que os europeus não terão a capacidade de desenvolver armamentos modernos que não sejam ultrapassados. Quero dizer, que não sejam ultrapassados ou ineficazes desde o princípio por si mesmos. Quero dizer, os alemães podem, sabe, bater no peito o quanto quiserem, mas, Ryan, a metalurgia não vai produzir um tanque de classe mundial. Não serão capazes de produzi-lo em números adequados. Como Sergei Chambers, o chefe da Rostec, afirmou ontem na sua entrevista, nós superamos a produção do Ocidente, combinado com os Estados Unidos, por ordens de magnitude. Os europeus não têm a capacidade de realizar tal feito e, portanto, podem participar nos jogos que desejarem. Contudo, possuo esta experiência forense, se preferir, ou solicite aos alemães que fabriquem um único submarino nuclear e, em seguida, observe como a economia, a base econômica, irá inevitavelmente desmoronar-se. Sabe, muitas pessoas não compreendem. Isto não é um grupo amplamente conhecido, sabe, armamentos e todas essas coisas. Não, estamos a viver no século XXI. É preciso ter um ambiente infraestrutural, um ambiente militar, onde se consiga produzir tudo, desde eletrônica até construção de satélites, tudo o que compõe o sistema, né? Um sistema bem complexo. A Europa não possui isso e não o terá, porque, evidentemente, quanto mais discutimos agora e mais as coisas se desenrolam desta maneira, os custos energéticos estão a aumentar, 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 aumentar. E como todos sabemos, a base fundamental de tudo na nossa existência, incluindo os nossos próprios corpos, é a energia. A Europa não possui absolutamente nada e encontra-se completamente dependente tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, que interromperam. Está bem, não há problema.
A Rússia disse: não querem isso, tudo bem, sigam o vosso caminho. Sabe, depender disso é a razão pela qual os Estados Unidos também querem coisas que, se de alguma forma mudarem o regime de Maduro na Venezuela, o que é uma questão de, sabe, grande ponto de interrogação. Então temos isto, sim, basicamente um verdadeiro enigma. E não é simples para o Ocidente, para dizer o mínimo. Contudo, os Estados Unidos, devido à sua dimensão, relevância, influência, sabe, e aspectos dessa natureza, claramente possuem a solução. É apenas que as pessoas nos Estados Unidos não sabem como lidar com isso. Mas a Europa acabou, está feito sem qualquer perspectiva. As negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. Quem está a negociar pela parte russa é Kirill Dmitriev, é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. E como vê a relação entre os dois? Porque muitos falam sobre, sabe, porque Steve Witkoff está de alguma forma, ele está no negócio, o criminoso pode compreendê-lo. Bem, você sabe. Oh, eles conhecem-se há muitos anos, na verdade. O Dmitry, enquanto estava nos Estados Unidos, trabalhou com o Witkoff na mesma empresa ou no que quer que estivessem a fazer lá. E assim, eles são amigos. Eles não são apenas conhecidos, compreende? Eles conhecem-se muito bem. Dmitriev, obviamente, estando lá, não é realmente um homem de negócios, sinceramente. Ele é o responsável pelo Fundo Russo de Investimento Direto, que é essencialmente um programa governamental. Trata-se de uma quantia de dinheiro considerável. E investem diretamente em todos os projetos críticos, né? Sabe que a Rússia necessita. Então, e eles conhecem-se bastante bem. E o Witkoff, obviamente, ao contrário de Trump, ele é distinto. Ele possui algum entendimento das situações, entende? Por isso. Por isso é que o atacam, correto? Sim, é por isso que o atacam, sim. E assim, há uma relação entre ele e o Metric, mas não se esqueça de Metro ou Witkov, eles são apenas representantes enviados, enviados especiais. Sabe, é como Putin ou Prompts. Ok, aqui está você, sabe, Kirill ou Putin, diz a Dmitry, Kirill agora és enviado especial, aqui está o plano. Isto é o que queremos ver. Vamos dialogar com o Witkov. E eles comunicam entre si, mas como até mesmo Sergei Lavrov afirmou há poucos dias, ou 3 dias atrás, portanto recentemente, ele mencionou sim, possuímos o canal de comunicações. Não existe qualquer discussão a acontecer lá, mas temos o canal de comunicação. E então, sim, Witkoff e Dmitry meio que sabe, vão de um lado para o outro e o Wit está claramente autorizado a adentrar no Kremlin. Ele está autorizado a transportar algumas mensagens de Trump, que, claro, caso contrário, como viu por si mesmo, eles divulgarão o que quiserem. Algumas dessas fugas podem ser totalmente inventadas. Quero dizer, é exatamente isso que essas pessoas fazem. Sabe, fabricam coisas e apresentam-nas como se fossem factos. Portanto, qualquer coisa que surja, digamos, da Bloomberg ou do New York Times, a maior parte é em verdade e a maior parte é uma operação de influência da CIA, seja lá o que for que possuam, quem quer que controle esses, sabe, indivíduos do Wall Street Journal ou o que quer que seja. E assim, neste caso específico, os russos sabem com certeza que podem dialogar com Witkoff. Contudo, como o senhor já mencionou, existem questões que não são passíveis de negociação. Ponto final. É como se começasse a falar sobre isso, né? Os russos cortam logo, dizem que não, já acabou. Sim, simplesmente não falem sobre isso, não estamos interessados. É novamente, como já afirmei, as águas administrativas desses 4 oblastes sobre os quais ninguém fala, nem mesmo sobre a Crimeia há ainda mais tempo. Então, e haverá, como já mencionei, estes 2 objetivos flexíveis, que são objetivos políticos muito interessantes: desmilitarização e desnazificação. Portanto, o que estamos a observar agora não é apenas a Ucrânia a ser desnazificada. Foi desmilitarizado. É uma estrutura virtual, sabe? Já não é um Estado real. Está inteiramente dependente do suporte financeiro e tecnológico proveniente do Ocidente. Trata-se da desmilitarização e desnotificação do Ocidente. E neste preciso momento, como afirmo que os Estados Unidos, e especialmente a Europa, têm sido amplamente desmilitarizados, eles simplesmente não têm recursos a menos que os Estados Unidos decidam. E falamos sobre isso várias vezes, eu falei sobre isso em várias ocasiões, e eles literalmente vão para a linha da frente
ou unidades de primeira linha, quarta blindada, sabe, 82ª, 101A, e dizem, ok, vamos levar todo o vosso equipamento, organização, estrutura e transferi-lo sem pessoal para a Ucrânia. Bem, isso geraria mesmo nos Estados Unidos um escândalo de proporções inimagináveis, pois, essencialmente, isso significaria desarmar as Forças Armadas do ZEUA. Isso significa literalmente desistir das suas armas, pois não podem fazer isso. Mas, além disso, não tem muito a seu favor, porque os Estados Unidos não conseguem produzir de forma adequada ou inadequada. Primeiro, os Estados Unidos produzem tanques de batalha principais. Não produzem. Não há Abrams na linha de produção. Eles têm alguns planos, mas, por outro lado, as fragatas da classe Constellation foram canceladas, não possuem financiamento, nem têm projetos concretos. Eles afirmam que possuem projetos e tudo o que está a prosseguir neste momento enfrenta, quero dizer, um problema gigantesco. É o mais recente projeto que eles estão a tentar desenvolver, o submarino estratégico de mísseis balísticos da classe Columbia. Eventualmente, eles conseguirão concretizá-lo. Os Estados Unidos ainda possuem uma experiência considerável na, construção de submarinos. A Marinha está a tornar-se obsoleta. A frota de superfície, exceto os submarinos do ZEUA, está a ficar ultrapassada na guerra moderna. E assim, se começar a analisar a situação, é isso no que diz respeito à Europa. Quero dizer, sim, assinaram um memorando com a França de que a Ucrânia, em 10 anos, comprará 160. A França provavelmente consegue produzir cerca de 5 por ano. Desejo-lhe imensa sorte, Então, o que mais posso afirmar? E é um verdadeiro, manicômio. Quero dizer, essas pessoas e, mais uma vez, os regimes. A Europa está a tornar-se totalitária. Bem, a Europa unificada torna-se um Estado totalitário e vai piorar muito para os europeus. André, pelos sinais que estamos a receber dos meios de comunicação social, sabes, no X e nas redes sociais, estão a atacar o Wikoff. Estão a dizer que ele é um ativo russo, que é um fantoche de Putin, que é o agente. Sabe o que me surpreende? Recentemente ouvimos do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão que, durante as conversações que tiveram com Witkoff, chegaram a algum tipo de acordo 3 vezes. E quando Witkoff tentou comunicar isso a Washington, eles simplesmente destruíram tudo. Mostra que o homem tenta fazer algo. Mas, o problema está em Washington com Rubio e com essas pessoas. Sim, o Trump não compreende o que significa, essencialmente ser um verdadeiro estadista. O que implica ser um estadista e como liderar um país. Ele não tem a menor noção, não aprendeu absolutamente nada. Ele está completamente sob o controle de Adelson e do Mossad. Os Estados Unidos da América não são realmente um Estado soberano. São, de certa forma, uma extensão de Israel. E é por isso que Marjorie Taylor Greene, afirmou que o Congresso do Zeural é completamente corrupto. Todos eles são ou chantageados pelo Mossad. Então, os Estados Unidos não têm Congresso. Tem o Knesset 2.0. Portanto, é totalmente controlado por Israel. E o que mais posso dizer? Muitas pessoas estão bem com isso. Trump traiu, obviamente, o MAGA e mas é assim que ele é. Ele é um tipo traiçoeiro, porque na sua linha de negócios essa é a única maneira de ser. Tens de, apanhar. Esse é o principal modus operandi lá. E qualquer pessoa que pensou que algo iria alterar-se em termos do domínio de Israel ou dos Estados Unidos, eu tenho uma ponte para lhes vender, Então, e como Marjorie Taylor Greene, ela está correta, você pode tentar candidatar-se à, presidência. E, naturalmente, ainda temos a comunidade de média alternativa bastante vibrante nos Estados Unidos, ao contrário do que se verifica na Europa. Mas, quero dizer, até que surja uma nova geração de políticos nos Estados Unidos, se os Estados Unidos conseguirem manter a compostura como um país unificado, praticamente todos eles estão, ou a receber subornos, ou quero dizer, ou controlados ou chantageados por Israel. Aí está. Trump é o presidente mais sionista que os Estados Unidos já tiveram. Nem mesmo Biden era assim, mas Trump é completamente, um ativo sionista.
E sim, qualquer pessoa que acredite que ele é, sabe, em primeiro lugar pelos Estados Unidos, eu tenho novamente, como disse, uma ponte para lhes vender. Aqui está, André, o que o senador Rand Paul disse sobre Donald Trump, a sua administração a apoiar o caso, a guerra contra a Venezuela e o exército na Ucrânia, o senador Rubio, enquanto senador, era um grande defensor da mudança de regime. Isto estava em desacordo com o presidente Trump. Assim, quando foi escolhido, muitas pessoas que apoiaram o presidente Trump ficaram, oh meu Deus, estão a escolher alguém mais agressivo e ansioso por intervir noutros países. Então as pessoas ficaram preocupadas. No primeiro ano, pensaram que Rubio estava a fazer um bom trabalho na ajuda externa e a reduzir abusos das ONGs globalmente. E eu acho que as pessoas que apoiam o presidente têm sido muito solidárias com o secretário de Estado, mas penso que uma vez que haja uma invasão da Venezuela, ou se decidirem renovar os subsídios e as ofertas à Ucrânia, verá uma divisão e uma fragmentação do movimento que tem apoiado o presidente, porque acho que muitas pessoas, incluindo eu próprio, foram atraídas pelo presidente devido à sua reticência em nos envolver em guerras estrangeiras. ele disse isso agora. Não, isso é verdade. E, novamente, quem é o Ruby? O Ruby não é um profissional de relações internacionais. Ele é advogado e rapaz de cabana, rapaz de recados para Miriam Adelson. É isso que ele é. Ele é advogado de formação. Ele não tem ideia aqui, mesmo que tenha sido parte de vários subcomitês sobre relações exteriores e afins, isso não os torna profissionais de jeito nenhum. Biden esteve nas relações externas, sabe? E ele estava mais completo, essencialmente. Portanto, não tem nada a ver com isso. É apenas que Trump ele é um cobarde. Precisamos de entender isto. E ele conseguiu. Não sabemos qual é o problema com, sabe, a tentativa contra a sua vida. Mas a questão é que não vai funcionar. Não é possível, como sabe, resolver esta situação. E agora que ele precisa demonstrar que, bem, você sabe o que quero dizer. Existem 2 grupos de batalha de porta-aviões, pelo que compreendo, no Caribe neste momento. Alguns navios anfíbios, e sim, eles têm a capacidade de desembarcar. Eu diria que, sabe, 2.000 fuzileiros navais provavelmente não vão conseguir realizar tal feito. Bem, acredito que nestas circunstâncias. Mas a única estratégia para eles é a mesma de sempre. Eles não sabem como. O único truque deles é todos aqueles neocons e falcões de guerra é simplesmente lançar tudo o que temos sobre, sabe, a Venezuela, tentar matar Maduro ou mudar o regime internamente. Podem fazer isso, podem tentar, podem experimentar. Os Estados Unidos não têm força para lutar na Venezuela, nem mesmo por qualquer período prolongado, porque os Estados Unidos não têm infraestrutura que possa sustentar a força necessária, por exemplo, para controlar a Venezuela. E isso será contado em centenas de milhares, com o complexo militar industrial dos Eurionda a trabalhar 24/7 na produção dessas munições, linhas de abastecimento e coisas assim. E a Venezuela é 3 vezes maior do que o Vietnã, sabe? Só para as pessoas que não entendem com o que estamos a lidar. E então, sim, é isso. Provavelmente ele começará a guerra porque não tem para onde fugir. Mas isso mostra-lhe tudo o que precisa de entender. Ele traiu o movimento MAGA, traiu a sua base de apoio, e todos sabem que está basicamente sob o controle de Israel. E como corretamente mencionaste, mesmo ao tentar negociar algo com os iranianos, sabes, é completamente inútil. Tudo acabará por ser sabotado. É desta forma que as coisas se apresentam, sabe? Portanto, essencialmente, como já mencionei anteriormente, Washington DC é governada a partir de Tel Aviv e pelas ilusões que exercem de maneira incessante, há muito poucas pessoas verdadeiramente honráveis e competentes que estão próximas dos níveis de poder em Washington DC. Então, André, o que se passa no Ártico? Porque soubemos através do Axis que a administração Trump está a aumentar a frota de quebra-gelos à medida que a corrida no Ártico avança. Sabes minerais? Sabes que eles estão a falar de minerais lá e sabemos que quando falam do inimigo, referem-se à Rússia juntamente com a China. O que é exatamente isso? Acha que a guerra está de alguma forma a deslocar-se para o Ártico ou será que é outra coisa? estamos a contemplar riquezas que vão além da nossa imaginação. É necessário proceder à extração naturalmente para obtê-las.
Certamente. Os planos de Trump são, de certa forma, como se ele acreditasse que pode comandar os planetas do sistema solar a orbitar em torno do que ele não entende completamente, porque claramente os Estados Unidos tentam construir quebra-gelos, mas no final das contas acabaram por admitir, ok, não conseguimos concretizar isso. Vamos pedir aos finlandeses para fazer isso. A Finlândia só consegue construir quebra-gelos diesel-elétricos. Para operar livremente no Ártico é necessário ter quebra-gelos nucleares. O único país no mundo que não só tem esta especialização, mas também a maior frota de quebra-gelos em conjunto. Portanto, se olharmos para a frota de quebra-gelos russa, é maior do que todos os quebra-gelos do mundo juntos. Então, o Trump decidiu que, sim, vamos apanhar esses russos, sabe? Vamos demonstrar-lhes. Não, isso não vai acontecer. Quero dizer, obviamente, os finlandeses conseguem construir alguns quebra-gelos a diesel e elétricos. Eles conseguem. O plano é que, de alguma forma, os finlandeses irão transferir, sabe, a expertise na construção desses e eles serão construídos nos Estados Unidos. Pode demorar muito tempo, mas, novamente, considerando as tendências, incluindo no clima, que não é exatamente como eles. Não, o clima está a mudar, não se engane. Mas, obviamente, essas previsões sobre o Ártico sem gelo e tudo isso, sim, não é exatamente assim. Necessitam dos quebra-gelos nucleares que são capazes de não apenas possibilitar a extração dessas riquezas. Petróleo, gás natural, quero dizer, minerais, meu Deus, é absolutamente incrível. Contudo, os russos, incluindo Putin, propuseram a Trump em Anchorage. No entanto, é preciso realizar algo na encosta norte, conhecida como encosta norte do Alasca, que se estende até ao oceano. Os Estados Unidos possuem apenas um quebra-gelo, o qual não conseguirá operar eficazmente naquela região, especialmente durante o inverno rigoroso. Mas, se quiser, podemos fornecer os nossos quebra-gelos para abrir caminho e, sabe, ajudá-lo a avançar na encosta norte. As águas da encosta norte, que têm enormes riquezas para os Estados Unidos, ao contrário do que acontece com a Europa, aliás. E então, como deve compreender, tudo acabou por chegar ao fim e, certo, a Rússia declarou que não tem interesse. Certo, avancem em frente. Construa esses quebra-gelos você mesmo. Vai demorar cerca de 20 anos, mas sim, claro, por que não? Mas sim, os Estados Unidos estão basicamente a dar um tiro no pé constantemente. Tudo está a acontecer é apenas uma sabotagem da governação e dos interesses do povo americano como povo americano, não daqueles fanáticos das forças israelitas, né? Sabe, os sionistas cristãos e coisas do gênero. Não, estou a falar sobre a população geral dos Estados Unidos. E seria do seu interesse, sabe, cooperar com os russos para, sabe, fazer as coisas na rota do Ártico e, claro, desenvolver o Ártico americano do Cioera juntamente com o Canadá. Eles afirmam que tudo será dessa maneira. Quero dizer, são apenas o que posso expressar, planos antigos, mas não se enganem, Trump possui planos grandiosos.